Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um pouco com vocês em mais um vídeo nosso, nessa tarde de quinta-feira. E hoje iremos falar sobre uma expressão que é muito conhecida no ambiente de trabalho. A famosa expressão, você está na linha de fogo. Então, através desse vídeo, de forma simples, clara e transparente, iremos falar um pouco para vocês sobre essa expressão que é muito conhecida. Então, meus amigos, a expressão está na linha de fogo significa quando o trabalhador, e quer dizer quando o trabalhador se coloca em uma situação de grave risco. Quer dizer quando o trabalhador se coloca em uma situação que ele se expõe ao risco. Pode ser em uma atividade de elevação de carga, de içamento de carga, onde aquele trabalhador ele fica muito próximo a atividades desse tipo, o içamento de carga, onde eu tenho risco de queda de material, onde eu tenho risco de esmagamento na queda do material, certo? Onde eu tenho risco de ele ser atingido por algum objeto, certo? Onde muitas das vezes o trabalhador quer passar por baixo da carga, aquele famoso bem rapidinho, certo? Está muito próximo ali àquela carga. Então, isso é onde entra a expressão o trabalhador está na linha de fogo. Ele se coloca em uma situação de grave risco. Também pode ser utilizada em uma atividade onde eu tenho um trabalhador utilizando uma lixadeira, cortando uma peça de ferro, e eu tenho outra pessoa muito próxima àquela atividade. O trabalhador está se colocando na linha de fogo, onde eu tenho projeção de material, onde ele pode sofrer uma queimadura por causa da faísca, onde ele pode ter fragmentos soltos e projetados por seu olho, por seu rosto, certo? Onde ele pode sofrer algum dano durante essa atividade de corte de ferro, o disco pode romper ou outra coisa pode acontecer e ele está naquele local muito próximo à atividade e pode ser lesionado, tá? Também pode ser utilizado na construção civil, o trabalhador está realizando atividade com um picarete, cavando uma vala, e tem outro trabalhador muito próximo àquela atividade, onde o trabalhador está fazendo aquela movimentação com o picarete, cavando a vala, certo? E esse picarete pode soltar da mão dele, pode sacar da mão dele, e o trabalhador pode ser atingido, tá? E ele também pode estar atrás do trabalhador muito próximo. Então ele pode ser lesionado no movimento do picarete, pela frente ou pelas costas. Então ele está se colocando na linha de fogo. Do mesmo jeito se o trabalhador se colocar na linha de fogo em uma atividade com uso de empilhadeira, onde tem movimentação de material no uso de empilhadeira, e o próprio empilhador muitas das vezes tem aquele ponto cego. E o trabalhador não deve estar naquela região onde tem essa movimentação de máquina e equipamento, tá? Ele deve estar em um local seguro e distante daquela movimentação. Ele jamais pode se colocar ao risco. Então a expressão está na linha de fogo significa justamente isso, onde o próprio trabalhador coloca a sua vida, a sua segurança, a sua integridade física em risco, podendo ser lesionado ou podendo acontecer algo pior com a sua vida, tá? Ele pode até sofrer um óbito. Então é importante que cada trabalhador, ou os trabalhadores, a pessoa ou várias pessoas possam entender e avaliar aquela situação diante de seus olhos. Saber que aquela atividade, se ele não pode estar ali próximo, porque ele pode ser lesionado, ele pode ser machucado, ele pode sofrer algo com a sua integridade física. Então ele deve manter distância. É importante também que a pessoa, o trabalhador ou os trabalhadores possam avaliar o ambiente em 360 graus, a atividade também, acima, abaixo, do lado, e entender que ele deve garantir a sua segurança, a sua saúde e a sua integridade física, mantendo distância de atividades como essas, certo? Porque se colocar na linha de fogo
ela vai acontecer em várias atividades, mas só o trabalhador que pode se colocar nessa situação. O importante é que ele possa avaliar e entender que só quem vai sofrer as consequências são ele. Então é importante que ele mantenha a distância e utilize um local seguro no momento de atividades como essa, tá bom? Então, a expressão está na linha de fogo, pessoal, significa isso quando o trabalhador se coloca em uma situação de grave risco, quando ele se expõe ao risco de forma onde sua vida está em jogo, ok? Se você gostou desse vídeo, meu amigo, curte, comenta, compartilha, deixa seu comentário, vai nos ajudar para os próximos conteúdos. Curte, comenta, compartilha com seus amigos, se esse conteúdo tem alguma importância para você. Vai na nossa página @normelandecosta _TST, lá no LinkedIn José Normelan de Costa e lá no YouTube DDS com Normelan de Costa. Curte, comenta, compartilha. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.